Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade e hoje a gente volta a um tema muito importante, álcool e direção. E a gente vai tentar focar hoje nas motivações, o que leva uma pessoa a beber e depois dirigir. Ao longo dos últimos meses, a gente tem tratado desse tema com alguma frequência, já que esse é um tema que ainda segue de uma maneira muito importante, impactando a saúde da nossa sociedade como um todo. Quase que diariamente, ou pelo menos quase todo final de semana, a gente lê notícias na internet, nos jornais, de acidentes de carro graves, muitas vezes com fatalidades por conta dessa relação de álcool e direção. Sendo que, a gente tem uma lei bastante clara a esse respeito, a lei seca, a gente tende a ter fiscalizações frequentes na maior parte das cidades do Brasil e mesmo assim as pessoas seguem com esse padrão de comportamento, beber e dirigir. A gente pode pensar o seguinte: quem bebe e dirige é alguém que tem problemas com álcool, é alguém que administra mal a sua relação com álcool, é alguém que abusa com frequência, e isso não é verdade na maior parte das vezes. Na maioria das vezes, quem bebe e assume a direção é uma pessoa normal, como eu, como você, que não tem problemas com álcool, mas que eventualmente toma uma péssima decisão, que pode impactar a sua vida, a sua saúde e colocar a vida de outras pessoas em risco também. Então, vamos imaginar que a gente está diante de um seguinte cenário. A pessoa sabe que vai para uma festa, para uma balada, para uma confraternização e sabe que vai beber. Então, o que é importante a gente pensar? Qual a estratégia que eu vou adotar? Qual o planejamento que eu vou ter para poder beber e depois voltar para minha casa? Vou de Uber, vou de táxi, vou de ônibus, vou dormir na casa de alguém, vou com alguém que sabidamente não vai beber e vai poder me trazer com segurança para casa. Então, planejamento, estratégia é uma coisa muito importante quando a gente pensa nessa relação de álcool e direção. Segundo ponto, as pessoas tendem a achar que beber um pouquinho, uma dose, 2 doses e dali a 2, 3 horas eu vou pegar o carro para poder voltar para casa, que esse é um comportamento seguro. Problemas: a pessoa muitas vezes não consegue ficar em 1 ou 2 doses. Segundo, a pessoa nem sempre consegue metabolizar todo o álcool no seu organismo para poder dizer que ela está livre de álcool, para poder guiar. Em média, a gente leva 1 hora, 1h30 para metabolizar cada dose de bebida. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Terceiro, as pessoas reagem de uma forma diferente ao álcool, né? Tem gente que bebe 1 dose e fica por horas, de alguma forma, alterado, afetado por esse consumo de álcool, né? Então, a primeira questão é essa: a gente nem sempre consegue fazer aquilo que a gente tinha se prometido. Vou beber um pouquinho para depois dirigir. Isso não é uma verdade. Então, na maior parte das vezes, as pessoas seguem bebendo, não tem o tempo suficiente para o seu organismo estar livre do álcool e acabam assumindo o risco de dirigir. Planejamento em relação ao consumo de bebida é uma coisa que, na maior parte das vezes, deixa a desejar. Então, é muito importante que, se você sabe que você vai guiar, que você não trabalhe com essa perspectiva de vou beber um pouquinho, depois de algumas horas eu vou poder guiar. Não. Se eu vou beber, naquele dia eu não vou poder guiar. Depois, as pessoas começam a beber e elas acreditam que elas têm capacidade de dirigir o seu carro, por vários motivos. Primeiro, porque o álcool altera a nossa capacidade de avaliar o que está acontecendo. Então a gente continua achando que a gente está bem, mas a gente já não está bem. Depois, a gente não tem, às vezes, a possibilidade, a capacidade, a percepção de saber como estão os nossos reflexos, como está a nossa resposta em relação ao tempo, a nossa acuidade visual. Tudo isso que eu estou falando, isso pode ser impactado com o consumo de bebida. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Depois, acho que tem um fenômeno interessante, que é essa espécie de contaminação pelo comportamento coletivo, por quem está em volta de você. Então, você olha para as pessoas estão bebendo, você tem vontade de beber também. Às vezes, você fala, não vou beber, vou ficar só interagindo com elas, mas a pressão dos pares, dos amigos, das pessoas que estão na festa, acabam fazendo com que você beba. Por isso é tão importante, se alguém vai ser o piloto da vez, se alguém vai conduzir todo mundo com segurança de volta para casa, que essa pessoa seja incentivada, que ela seja valorizada, que ela seja até controlada de alguma forma para que ela não beba. Viu como tem uma série de fatores que estão em volta dessa decisão em relação a beber e dirigir? Então hoje a gente falou um pouquinho sobre as motivações, sobre o que está em volta, sobre os comportamentos que podem levar uma pessoa a beber e dirigir. E lembre-se, não é só quem tem problema com álcool, não. Qualquer um de nós pode tomar uma decisão equivocada, pode adotar uma decisão errada, por isso é muito importante a gente se planejar. É isso aí. Curtiu o nosso conteúdo? Curtiu essa discussão? Pois é, então siga a gente aqui no Dose de Responsabilidade, que toda semana a gente está trazendo conteúdos inéditos para vocês.
E mais, pessoal, se você quer saber mais sobre álcool e direção, dá uma olhadinha no Na Contramão. O site está aqui embaixo do seu vídeo. E mais, participe de uma pesquisa muito legal que está no site Na Contramão sobre álcool e direção. E ao finalizar essa pesquisa, você tem direito a participar de um concurso que pode fazer com que você ganhe prêmios muito bacanas. É isso aí, pessoal. Álcool e direção, a resposta é não, tá bom? É isso aí, valeu, até mais.